O Antero Neto e o Luiz Ademar já estão posicionados aqui para conversar com a gente, para falar sobre essa vitória do Corinthians, do Ceará, lá no Presidente Vargas. Eu estava comentando ainda há pouco, amigos, que chegou a dar uma pressionada, principalmente no primeiro tempo. Antero, Luiz Ademar, mas deu Corinthians. Boa noite. Boa noite, Carlos Eduardo Lino, um abraço a todos aí do Sport TV News. Deu Corinthians, né? E que vitória do Corinthians. O Ademar pode falar com mais propriedade. Foi exatamente isso que o Lino falou, né? No primeiro tempo o Ceará foi bem, mas no segundo tempo o Corinthians foi lá e foi eficiente, né, Ademar? É verdade. Boa noite, meu amigo Lino. Boa noite, amigos do Sport TV. A verdade é que uma vitória eu gostei do Tite. Ele trocou muito bem no time, colocou o Luiz Ramírez, colocou o William, ele colocou o Luiz Ramírez e colocou o Moraes. O Moraes e os dois jogadores deram outra movimentação para o time. O Corinthians foi outro no segundo tempo. E aí foi um mérito não só do Tite, mas do Júlio César também, com grandes defesas. Onde que o Ceará falhou? Eu acho que o Ceará jogou muito no primeiro tempo. Você pode falar do Ceará para a gente acompanhar os melhores momentos então, né? Antero, nós vamos ver no primeiro tempo que foi totalmente dominado pelo Ceará. O Oswaldo jogando muito, com muita liberdade, criando várias oportunidades. O time foi criando e o Júlio César foi defendendo. Um paredão no primeiro tempo. Pegou uma cabeçada do João Marcos, pegou uma cabeçada do Oswaldo, foi criando o Ceará, foi chegando com muita facilidade pelos lados. O Corinthians não marcava, dava espaço. O meio-campo, o Edenilson, que jogou no lugar do Paulinho, estava perdido. Ele deixou o Ralf sozinho ali na marcação na frente dos zagueiros e foi criando várias oportunidades. O Felipe Azevedo chegou a perder com gol cara a cara com o Júlio César, que teve o arrojo de sair também na frente dele, mas ele poderia driblar o goleiro, dar um toquinho por cima, perdeu um gol incrível. O Corinthians dependeu só no primeiro tempo de jogadas de bola parada, jogadas de cobranças de falta, alçando bola na área. Quer dizer, muito pouco para um time que está brigando pelo título. E deu uma boa agora chegada próxima do título, né? Então o Tite percebeu isso, aqueles três atacantes dele não tinham movimentação, o Danilo não chegava, parava na marcação eficiente do Ceará. E aí o que ele fez? Colocou o William recompôs, fez o quarto homem do meio de campo, aí também jogou aberto, colocou o Emerson centralizado, tirando o Liedson. Enfim, o Corinthians teve outra movimentação. Aí ele percebeu que mesmo com essa movimentação, o Ceará também chegava. Ele tirou o Danilo e aí ele corrigiu o time, corrigiu com o Luiz Ramírez. Luiz Ramírez entrou, deu outra movimentação, caía pelo lado esquerdo. O que o Oswaldo fez no Ceará, o Luiz Ramírez acabou fazendo pelo lado do Corinthians. E você falou do Ralf no primeiro tempo, que marcou muito. E o gol do Luiz Ramírez sai depois de um belo lançamento do Ralf. Ele recupera uma bola no meio campo, toca essa bola no Luiz Ramírez, ele dá o drible, parte. Quer dizer, tinha saído o Heleno, que marcava por ali muito bem, o Boiadeiro estava no ataque. Aí o Luiz Ramírez, cara a cara com o Fabrício, driblou, saiu o goleiro, tocou, fez 1-0. Enfim, como a gente sempre tem aquele mérito, né? Quando ganha, é mérito desse, daquele. Quando perde, aí o Tite é ruim, o Júlio César falhou, que nem contra o América. Hoje, a vitória do Corinthians, eu acho que, eu pelo menos entendo assim, teve o dedo do Tite, que mexeu muito bem no time, e teve o dedo do Júlio César, que fez grandes defesas. Então esses dois foram os heróis do Corinthians. Perdão, Ademar, pra gente fechar, justo o resultado, 1-0 Corinthians? Olha, pelo primeiro tempo que fez o Ceará, se você vai falar assim, não é justo. Mas como eu não acredito em justiça no futebol, acho que o Ceará chegou, parou no paredão. O Corinthians chegou menos, mas fez o gol, melhorou no segundo tempo. Então não tem justiça no futebol. Mérito do título, mérito do Júlio César, Corinthians 1-0. Como a gente fala, né? 1-0 magrinho, mas são 3 pontos. O Corinthians abriu 2 do time do Vasco. Há pouco você e Carlos Eduardo Lino estavam mostrando a classificação. Corinthians deu uma disparadinha, né? Fica isolado na liderança do Brasileiro, na briga pelo título. Em compensação, o time do Ceará, que tem toda uma torcida apaixonada, que esteve mais uma vez incentivando o jogo inteiro. O time do Ceará vai ter que, como a gente fala na língua do futebol, vai ter que se rebolar para tentar sair da zona do rebaixamento, porque o Cruzeiro já está com 3 pontos à frente, o Atlético Paranaense tem 2, restam 4 jogos para o fim da competição. Será que ainda tem um confronto? 3 agora, né? 3 jogos agora, exatamente, né? O time do Ceará que tem um confronto direto agora contra a equipe do Cruzeiro ainda, nessa sequência, nessa briga para tentar fugir da zona do rebaixamento. É esperar as próximas rodadas, porque tem muito Brasileirão para tirar o fôlego da gente, né, Lino?